Gravando, um, dois. Só um instante. Bom, boa tarde, gente. Então, nós vamos iniciar aqui o estudo de dinâmica, tá certo? Cinética dos corpos. Primeiro, vamos trabalhar com dinâmica dos pontos materiais, cinética dos pontos materiais. E, para começar, eu vou apresentar um exemplo, né? E instigar vocês a pensar agora de uma outra maneira. Antes, nós estávamos preocupados apenas com o movimento em si, né? Agora, nós vamos nos preocupar com as causas do movimento, tá? Então, o que é previsível para nós quando eu coloco um bloco B, né? O que vocês conseguem prever? Um bloco B sobre uma cunha, né? Um bloco A, né? Na forma de cunha, ou seja, uma inclinação de 30 graus. A gravidade atua da forma que eu estou mostrando aqui. E o bloco A, ele é apoiado na horizontal. Então, não há atrito, né, entre o bloco A e a horizontal, nem como o bloco B e a rampa, né, inclinada de 30 graus. Então, como é que vocês conseguem enxergar o movimento que vai ocorrer aqui? O que vocês acreditam que vai acontecer? Alguém dá um chute, por favor? Ninguém? Parem para pensar um pouquinho. O que é que vai acontecer com o bloco B, por exemplo? Um deslizamento. Deslizamento ao longo da rampa de 30 graus. E o bloco A, o que vai acontecer com ele? O que vocês acham? Ele fica parado? Ele fica acelerado? Ele fica com velocidade constante? O que vocês acham? Para mim, ele fica parado, né? Mas eu não sei porque aqui, aparentemente, não. Professor, no caso, isso vai depender da massa do ar. Se a massa do ar for muito grande, for muito maior do que o bloco B, o bloco B não vai causar nenhum movimento dele. Agora, se as massas for um pouco equivalente, pode ser que ele ocorra um movimento nele também. Aí você acha que depende das massas ou depende das forças que atuam nos blocos? Eu diria a vocês que... Eu acho assim, professor. Vai depender da força, só que é tipo assim, o B, ele teria que vencer, deixa eu ver aqui, depende das forças. Depende das forças. Depende da massa, não. Ó, o que a gente vai ver aqui, né, na aula de hoje, é que a aceleração é proporcional, né, a aceleração que um corpo vai ser submetido a partir da aplicação de uma força, né, é proporcional à inércia, né? Então, se
o corpo é aplicada uma força nele, você vai ter uma aceleração, tá? Você tem que pensar dessa forma. Nem que essa aceleração seja nula. Toda vida que você aplica uma força num determinado objeto, esse objeto vai ser acelerado, né? Entretanto, em alguns casos, a força pode ser nula, pode ser uma resultante nula. E, dessa forma, você vai ter uma aceleração nula, ok? Então, no exemplo que eu estou apresentando aqui, não há atrito, né? Não há atrito. E, portanto, eu não tenho força na horizontal, uma força que impeça ao movimento. Então, se eu tiver alguma componente de força na horizontal aplicado o bloco A, eu vou ter uma aceleração proporcional à massa dele, né? Então, se tiver força e tiver massa, eu tenho aceleração, necessariamente. Independente se a quantidade da aceleração, de novo, se for uma aceleração pequena, significa que a massa é grande, né? Se for uma massa pequena, a aceleração vai ser grande. Que isso, massa vezes aceleração, vai ser igual à força aplicada. Ok? Fica mais fácil visualizar também o deslizamento do bloco, né? O bloco desliza ao longo da rampa. Só que ele sempre se mantém em contato, né? Sempre vai se manter em contato. Então, a aceleração de B, né, pode ser encarada como uma aceleração relativa ao bloco A, já que eles nunca perdem o contato, né? Então, esse movimento de deslizamento, né, do bloco B vai ser um movimento relativo ao bloco A. Por quê? Porque o bloco A vai estar em movimento, tá certo? Então, eu não consigo, senhores, aplicar aqui as leis de Newton, que a gente vai ver mais à frente, diretamente ao bloco B, tá certo? Porque eu vou ter que escrever sempre para as leis de Newton as acelerações por exemplo, do bloco B em relação a um referencial inercial. Se o referencial está acelerado, por exemplo, o bloco A está acelerado, eu não consigo utilizar a aceleração, né, do bloco B dessa forma. Eu tenho que reescrever essa aceleração com relação a um objeto fixo no espaço, ou um referencial fixo no espaço. Bom, também para não ficar como uma historinha, né, do professor Alex, tipo, o professor diz, e a gente tem que entender, né, tem que respeitar. Não é isso. Eu modelei aqui no Recordine, eu trabalho com essa ferramenta, né, de dinâmica, e eu modelei aqui os nossos dois bloquinhos, bloco A e bloco B, tá certo? O bloco B, ups, o bloco B, eu vou dizer que ele tem 5,5 quilos, tá certo? A massa é dada em quilogramas, está aqui no cantinho da tela. Que eu peguei os eu peguei aqui as 54 newtons, dividi por 9,81, eu chego nessa massa, tá certo? As massas do nosso exemplo. E a gravidade, né, está apontando aqui para baixo, eu vou simular 0,1 segundos, né, a partir dessa configuração inicial, e o software me dá essa resposta aqui, ó. Veja que o bloco A, que é o bloco que está aqui embaixo, ele desliza, né, para a direita.
enquanto o bloco B, né, desliza ao longo do nosso do contato, né, entre as duas partes. Tá? Então, ele pede para que a gente calcule, tá, a aceleração do bloco B e a aceleração do bloco A, né, dado essa interação entre eles. E o que vai fazer todo o movimento ocorrer é a gravidade, tá certo? Então, não tenho força ao longo das interfaces, tanto na onda, entre o bloco laranja e o bloco azul, eu não tenho atrito, né? Então, eles podem deslizar livremente um em relação ao outro. Assim como o deslizamento do bloco azul em relação à horizontal. Ok? Então, a gente vai fazer a conta no primeiro momento de como seria essa análise. A primeira coisa que a gente faz, e aí eu coloco isso como uma regra mais importante de todas, e muitas vezes não é respeitada, apesar dela ser a mais importante, muitas vezes ela é desprezada, que é, pessoal, fazer um diagrama de corpo livre, tá? Sempre faça o diagrama de corpo livre. Ele é mais importante fazer o diagrama de corpo livre, o exercício de fazê-lo é mais importante do que o próprio resultado obtido, né, pelo diagrama, porque você acaba exercitando o seu entendimento sobre o fenômeno físico que a gente tem em mãos, ok? Então, essa é a dica que eu dou, a dica mais importante de todas, tá? E vamos agora. Eu tenho a seguinte análise para os dois blocos, né? Eu tenho o bloco A está acelerado, eu não sei quanto é que é a aceleração dele, tá certo? E eu tenho o bloco B. O bloco B está acelerado e ele tem a seguinte configuração. Como ele está sempre em contato com o bloco A, significa que o bloco B também é sujeito à aceleração de A. Então, existe uma relação entre eles. Então, o bloco B é também acelerado de AA, né? Essa aceleração aqui. E a aceleração de B em relação a A, ou seja, essa aceleração aqui que nós percebemos como, por exemplo, o observador que acompanha o bloco A. É um movimento, né, relativo entre os blocos, né, o que a gente consegue visualizar de deslizamento, ok? A aceleração do bloco B vai ser nada mais, nada menos do que o somatório desses dois movimentos, né? Então, essa aceleração, ela vai ser também em relação a um referencial inercial. E, a partir dela, eu posso aplicar a segunda lei de Newton, que é algo que vocês já conhecem de longa data, né? Desde o ensino médio, vocês já viram, em algum momento, a aceleração, a segunda lei de Newton. Bom, eu vou agora fazer uma análise das componentes de força, né? Então, a lei de Newton diz o seguinte, aqui, a força é igual a massa vezes a aceleração. Eu posso decompor, né, essas forças nas direções x e na direção y, tá? Analisando o bloco A, ok? Eu tenho as forças aplicadas. Quais são essas forças? Ó, eu tenho uma normal, ou seja, a interação entre o bloco e a superfície horizontal de referência. Tá? Não tenho atrito, ou seja, não tenho uma força na horizontal. Tenho o peso do nosso objeto, né? O bloco A, vou chamar de WA. E tenho também a normal,
ou seja, a interação do bloco B com relação ao bloco A. É uma força, né, normal, que eu não sei quanto é ainda, mas ela está aqui sendo aplicada, e essas são as forças que atuam, né, em relação ao bloco A. Né? Então, eu tenho a aplicação dessas forças, e, como resultado, eu vou ter a aceleração, né, do bloco A vezes a massa do bloco A. Tá? Então, eu tenho aqui que a gente vai chamar de uma força de inércia, o efeito dinâmico, que é esse vetor de massa vezes aceleração. Isso não é força, tá, pessoal? Massa vezes aceleração não é força. Mas ela é igual à força. Então, não sei se vocês entenderam. Isso é o resultado da aplicação das forças. Mas não é uma força. E muitas vezes, muitos autores utilizam isso como uma força de inércia. Uma força devido ao fato do objeto estar acelerado. Mas só que isso não é, de fato, uma força. Tudo bem? É, por característica matemática, a gente até considera isso como uma força, né, para simplificar as contas e etc. A manipulação dos resultados. Mas, do ponto de vista teórico, não se trata de uma força, mas sim o resultado da aplicação das forças. Tá? E a gente vai entender mais à frente esse resultado. Tá? Ora, na direção x, eu tenho apenas a componente da normal na direção x, que vai ser N1 seno de 30 graus. Né? O 30 graus está aqui, esse cara está perpendicular a essa, digamos, a essa hipotenusa. Né? Então, eu consigo montar um outro triângulo em que a componente ao longo de x vai ser N1 seno de 30 graus. Né? Então, é a única componente ao longo do eixo x. Ora, isso vai ser igual a massa vezes a aceleração. Substituo seno de 30, que é meio, a massa de A, que é o peso do bloco, dividido pela gravidade. Eu poderia simplesmente deixar como MA mesmo, tá certo? Se eu tivesse a massa, mas ele dá o peso, né? Ele dá o peso. Então, eu tenho que dividir pela gravidade para encontrar a massa. E agora, eu vou analisar o bloco B. Uma outra análise que eu posso fazer aqui, ó, é fazer a análise na direção Y. Né? Então, eu vou ter aqui N1 cosseno de 30 graus. Na realidade, ele ficaria para baixo, né? A componente ficaria menos essa componente, menos o WA, que é o peso do bloco, mais N2. Como eu não tenho componente de aceleração nessa direção, isso é igual a zero, e aí eu tenho um equilíbrio de forças. Como eu não tenho nem N1 e nem N2, tá? E também eu não quero saber as forças normais, as forças de interação, as forças de restrição, não vou precisar me preocupar com essa equação, pelo menos por enquanto, tá? Ok? Então, eu não vou escrever uma equação na direção y para o bloco A. Tá? Já para o bloco B, eu estabeleço um sistema de coordenadas alternativo. Tá? Então, em vez de trabalhar com esse sistema de coordenadas que foi apresentado inicialmente, eu utilizo um outro sistema de coordenadas para facilitar a escrita das nossas equações. Então, no bloco
B é aplicado o peso, né, do bloco B e a força N1, em sentido contrário à aplicada em A, né? Mas é a mesma intensidade, é o mesmo N1, entretanto, em sentido contrário, né? Então, aqui eu estou fazendo jus da terceira lei de Newton, que a gente vai ver na aula de hoje, ok? Então, esse ângulo aqui é 30 graus, que estava aqui, né? Ele pode ser colocado em outro lugar, aqui, por exemplo. E faço a análise na direção X, ó, nessa direção aqui agora. Tá? Então, eu tenho uma aceleração de B em relação a vezes mb na direção do corpo, do eixo X, então vai estar aqui para baixo, né? Então, fica menos, né? Porque ele está no sentido contrário. E na direção X, MBA vezes quem? Vezes o cosseno de 30. Então, essas são as componentes de aceleração que vão estar no lado direito da equação. No lado esquerdo, eu tenho as forças, né? Então, como N1, eu não sei N1, eu escrevo para X para justamente dizer que eu não tenho componente de N1 ao longo do eixo X. E isso também é uma justificativa para eu escolher o sistema de coordenadas dessa forma, porque aí eu elimino da minha equação, em relação ao eixo X, da componente N1. Né? Então, fica só menos MB seno de 30. Né? Então, vai ser essa componente aqui, ó, cateto oposto, né, à hipotenusa, que é WB. Só que como ela é para baixo, como ela é para o lado esquerdo, né, apontando aqui para o x negativo, eu coloco ela como menos WB 130. Isso é igual a massa, né? Então, foi dado o peso, então divido pelo peso por G, e eu tenho aqui a aceleração resultante, né? A cosseno de 30 menos A de B em relação a A, né? Ora, eu posso resolver aqui, eliminar a WB, né? Fica WB e passo multiplicando a aceleração da gravidade aqui para o outro lado, fica seno de 30G, né? E esse termo aqui, eu passo para o outro lado da igualdade, e esse eu passo para o outro. E aí consigo escrever a equação dessa forma. A aceleração de B em relação a A é igual à aceleração de A, que a gente já analisou aqui nessa equação, ó, mais G seno de 30, né? Onde G é uma constante conhecida. Então, eu tenho duas equações, ó, e eu tenho três incógnitas, né? Por quê? Porque eu não tenho o N1, não tenho o AA, nem A de B em relação a A. E eu sei que A de B é igual a de A mais A de B em relação a A. Bom, aí agora eu escrevo uma equação para me dar N1 menos WB cosseno de 30. Então, são as componentes ao longo do eixo Y. Isso é igual a WB sobre G a A seno de 30. Então, agora eu tenho três equações. A primeira equação, segunda equação, terceira equação. Como eu tenho três incógnitas, né, eu posso agora solucionar esse sistema de equações, né, linear. Tudo bem? Eu posso agora, por exemplo, substituir essa equação nessa, e aí eu vou ter duas equações com relação que vão me dar A de A e A de B em relação a A. Né? Então, resolvendo para as acelerações, né, essas três equações aí, eu posso ter o seguinte, ó, que a aceleração de A é igual a G
WB é o peso do nosso bloco, cosseno de 30 graus, dividido por 2 vezes WA mais WB seno de 30. Então, essa vai ser a aceleração do bloco A. Substituindo os valores, eu acho que dá 1,54 metros por segundo ao quadrado. Como eu encontrei a aceleração de A, eu posso agora substituir na equação e encontro a aceleração de B em relação a A. Substituindo os valores, eu chego a 6,24 metros por segundo. Né? E esses são os valores da aceleração. Tá? Então, vamos olhar aqui o nosso modelinho e se a gente consegue obter de uma outra maneira, né? A gente vai obter diretamente a aceleração de A. Então, eu vou plotar isso na forma de um gráfico, tá bom? Deixa eu me ver aqui. Pronto, esse daqui é aqui embaixo, aqui em cima. Pronto, é isso que eu queria ver. E aí eu vou fazer a plotagem. Ó. A aceleração, isso aqui está em milímetro por segundo ao quadrado. Está 1.543 milímetros por segundo ao quadrado. O nosso resultado analítico foi 1,54 metros, né? Então, está batendo de uma maneira fenomenal. Tá? Batendo 1,54. Basta dividir esse cara aqui por 1.000, né? E aí a gente acha 1,54. Ele está aparecendo negativo por conta do sistema de coordenadas que eu utilizo no modelo, que é um pouco diferente, mas em termos de intensidade é o mesmo valor. Já a aceleração relativa, né, entre os dois blocos, entre A e B, é na faixa de 6,23, né? 6,23 metros por segundo ao quadrado. Então, se a gente olhar aqui no exercício, é 6,24 mesmo. Então, a nossa análise simples, né, de blocos, ela bate com os valores encontrados na simulação, certo? Então, a partir de agora, nós vamos olhar em mais detalhes as regras e leis que vão nos auxiliar a entender esses fenômenos dinâmicos, né? Então, antes de tudo, eu posso colocar o seguinte, que a primeira e a terceira terceiras leis de Newton eram suficientes no caso estático, né? Por quê? Porque no caso estático, a aceleração ela é igual a zero. Eu não tenho aceleração. Eu posso ter velocidade constante, né? E ainda vai ser um problema estático, certo? Estático não significa um não movimento, não. Eu tenho ausência de aceleração. Lembrem disso. Uma outra questão importante é que na estática, que vocês viram lá em Mecânica Geral 1,
é suficiente trabalhar com a primeira e a terceira lei de Newton, certo? Agora não vai ser mais suficiente, né? Então a gente tem agora a aceleração. E, nesse caso, nós vamos precisar relacionar as forças com as acelerações geradas por essas forças, tá? Então, faz-se necessário, então, trabalharmos com a segunda lei de Newton. E ela diz o seguinte, né? Uma partícula terá uma aceleração proporcional ao módulo resultante agindo sobre ele e na direção e sentido dessa força resultante. A resultante das forças que agem sobre uma partícula é igual à taxa de variação da quantidade do movimento linear, né? Então, são conclusões que eu tenho da segunda lei de Newton, né? Elas dizem basicamente a mesma coisa de maneira diferente, mas as conclusões que a gente vai conseguir chegar a partir dessas duas versões são as mesmas. A soma dos momentos em relação a um ponto O das forças que agem sobre uma partícula é igual à variação da unidade de tempo da quantidade de movimento angular da partícula em relação ao ponto O. Então, aqui eu trago também uma versão para o movimento de rotação, tá? Então, não vai ser só bloquinho deslizante que a gente vai se preocupar, nós vamos se preocupar também com forças que tendem a girar os corpos, tá? Essas componentes, né, essa forma de movimento de rotação, ela vai ser mais evidente quando nós estivermos trabalhando com dinâmica de corpos rígidos e não de pontos materiais. Mas a gente já vai preparando vocês para entender o movimento de uma maneira mais ampla, né? A segunda lei de Newton, ela é uma questão de proporcionalidade. Vejam só, eu tenho que uma força e a aceleração gerada por essa força. Se eu fizer a divisão dessa força, né, pela aceleração, tá, eu vou ter uma determinada quantidade constante, que é a massa. Para qualquer força que eu aplique na nossa partícula, né, eu vou dividir, né, a força pela aceleração, logicamente, eu vou dividir as intensidades dos vetores e vou chegar à conclusão que tenho o mesmo valor m, a mesma massa, tá? Então, no frigir dos ovos, isso é o que diz a segunda lei de Newton, né? E fica evidenciada essa forma mais comum, né? A força, veja que é um vetor, força é igual a um escalar vezes a aceleração. Eu posso dizer também que a força é proporcional à aceleração, né? E a constante de proporcionalidade é a inércia, né? Então, eu não posso, sempre, se existir massa e eu aplico força, vai ter uma aceleração, né? Se essa força é diferente de zero, eu vou ter uma aceleração diferente de zero, independente da quantidade de massa que eu tenho, certo? Se a força for diferente de zero, a aceleração vai ser diferente de zero, certo? Então, não depende se o corpo é grande ou pequeno, para eu ter aceleração, basta ter força, e essa força tem que ser diferente de zero. Ficou entendido isso? É algo conceitual, é algo que é simples, e algumas pessoas acham algo repetitivo, né? Mas isso faz toda a diferença na hora de montar um problema para resolver. Tá bom? Posso avançar, né? Bom, a aceleração pode ser avaliada como relação a um sistema de referência newtoniano. Olha só. Significa o quê? Que eu só vou poder escrever a equação nesse formato, né? Se a aceleração que eu estou analisando
ela é medida em relação a um referencial inercial. Ou seja, um referencial que ou está em repouso ou está em velocidade de translação constante. Se o corpo, né, o sistema de coordenadas estiver em rotação, também eu não vou conseguir escrever essa equação aqui, tá? Essa aceleração é uma aceleração inercial, tá? Se a força que atua sobre a partícula é zero, esta não acelera, ou seja, permanece estacionária ou continua em linha reta com velocidade constante. Tá certo? Bom, eu consigo também reescrever isso utilizando as coordenadas, a quantidade de movimento linear. Né? O que é quantidade de movimento linear? É massa vezes a velocidade. É um vetor, uma grandeza vetorial, que dá o quanto de momento você tem num determinado objeto que se move. A velocidade, nesse caso aí também, ela é uma velocidade inercial, medida em relação a um referencial inercial. E se eu vou utilizar aqui somatório das forças é igual a massa vezes a derivada da velocidade. Ora, o que é a derivada da velocidade? É a aceleração. Tá? Partindo do princípio que a massa é constante, ela não varia, né, durante o movimento, eu posso colocar esse vetor, esse escalar, para dentro da derivada e reescrever isso dessa forma, né, como sendo a derivada em relação ao tempo da quantidade de movimento linear. Ou seja, o somatório das forças é igual a a derivada, né, em relação ao tempo da quantidade de movimento linear de uma partícula. Tá? Então, eu consigo reescrever dessa forma. Isso é um princípio de conservação da quantidade de movimento linear. Então, massa vezes velocidade, né? Ela só vai variar, só vou modificar essa condição se existirem forças externas, né? E a resultante dessas forças externas forem diferentes de zero. Nesse caso, eu vou ter uma derivada, né? E a quantidade de movimento linear vai variar, né? Você vai ter essa variação da quantidade de movimento e, consequentemente, você vai ter uma derivada, né? Se as forças, né, o somatório delas são iguais a zero, significa que o momento vai se conservar, ou seja, essa derivada vai ser igual a zero, e eu vou poder dizer que massa vezes velocidade é constante. Né? Então, existem situações em que o momento se conserva, mesmo tendo um conjunto de forças externas aplicadas, né, que se anulam mutuamente. Ou, muitas vezes, quando eu tenho uma partícula, né, que atua num sistema, e no sistema eu tenho forças de ação e reação que se anulam, né, elas se anulam, já que tem direções diferentes, aliás, tem mesma direção, mas sentido diferente, elas se anulam mutuamente. Então, se eu tenho só força interna, a gente vai analisar isso, o momento vai se conservar, né, mesmo ao longo do tempo. Bom, eu tenho as unidades, né? A unidade que a gente vai utilizar é Newton, quilo, vezes metro por segundo ao quadrado. Né? Então, essas são as unidades no SI. No sistema inglês, a gente tem a libra-massa, que é uma unidade de massa, ou o que a gente chama de slug, né? É uma libra dividido por uma determinada
a aceleração dada em pés por segundo ao quadrado, né? A libra-massa é quando você divide por 32,2 pés por segundo ao quadrado, né? E as libras são a unidade de força, né? No sistema inglês, geralmente ele caracteriza o corpo a partir de unidades em libras, né? Ele dá o peso do corpo. E aí, muitas vezes, eu preciso derivar as quantidades de massa. Derivar no sentido que eu tenho que obter essas quantidades. Eu divido por 32,2 para encontrar em libra-massa, ou divido por 1, né, para encontrar em slug. Da segunda lei de Newton, né, a gente sabe que somatório das forças é igual a massa vezes a aceleração, em que F é um vetor e A também é um vetor, aceleração. E aí eu tenho essa igualdade vetorial, né? Então, estou fazendo aqui a resultante somatório desses vetores é igual a isso aqui, esse vetor M vezes A. Não obstante, você consegue decompor essa igualdade vetorial em igualdades escalares, né? Para cada direção, eu vou conseguir estabelecer uma equação semelhante, né? Só que agora de forma escalar, uma equação escalar, não mais vetorial. Eu posso também decompor essas parcelas desses vetores usando coordenadas especiais, né? Por exemplo, as componentes normal e tangencial, né? Então, eu tenho aqui uma componente dv/dt, que me dá a variação da aceleração ao longo da reta tangente à trajetória do objeto, caso uma partícula, e eu tenho também a componente normal, dada por força, massa vezes a aceleração. O somatório das forças vai ser igual a massa vezes a aceleração normal. A aceleração normal a gente sabe que é velocidade ao quadrado dividido pelo raio de curvatura, e a aceleração tangencial é a derivada de v com relação ao tempo. Não é exatamente a derivada do vetor velocidade, é a derivada é uma taxa, né? Uma taxa de variação da velocidade, ou seja, a intensidade da aceleração. Então, nós temos agora uma alternativa à segunda lei de Newton, e a gente consegue reescrever ela como sendo um vetor, uma força a mais, só que ela vai ter o sinal trocado, porque eu simplesmente passei essa componente para o lado esquerdo da equação e eu tenho agora um equilíbrio dinâmico. Entretanto, apesar do ponto de vista da matemática ser bem simples, né? Do ponto de vista teórico, não é tão simples assim de entender. Por quê? Porque esse cara aqui, ele não é força. Tá? É massa vezes aceleração. Tá? Esse é o resultado de eu aplicar um conjunto de forças a uma determinada partícula. Né? Então, eu chamo esse vetor de vetor de inicial, ou força inicial, para poder somar todo mundo e dizer que isso é igual a zero. Mas eu estou chamando, eu estou analisando dessa forma, certo? Então, muito cuidado com essa questão teórica. Às vezes tem alguma pegadinha com relação a isso. Então, o sistema de forças que atua sobre uma partícula torna-se equivalente a zero. A partícula é dita estar em equilíbrio. Tá?
Então, dessa forma, eu posso utilizar os métodos de análise de equilíbrio, né? Utilizados na estática, né? Por exemplo, métodos gráficos, né, de análise, a gente vai conseguir fazer dessa forma aqui. Eu consigo fechar um diagrama vetorial de forças e fecho com a aceleração, né? Massa vezes aceleração. Então, esses diagramas nos ajudam a encontrar as respostas. Desculpa. Vetores de inércia são frequentemente chamados de forças inerciais, pois eles medem a resistência que as partículas oferecem à mudança no movimento, ou seja, mudanças no modo, sentido ou direção da velocidade. Tá? Forças inerciais podem ser conceitualmente úteis, mas não são como o contato e as forças gravitacionais. Tá? Então, conceitualmente, a gente pode fazer um resgate, utilizar esse conceito. Entretanto, isso não é força, como a força da gravidade, o contato entre dois corpos, isso não é força, não é da mesma natureza. Então, imagina que eu tenho uma força P aplicada a um bloco de 900 newtons. Então, o bloco repousa sobre o plano horizontal. Encontre o módulo da força P necessária para dar ao bloco uma aceleração de 3 metros por segundo para a direita. O coeficiente de atrito cinético entre o bloco e o plano é de 0,25. Então, eu pego, divido o peso do bloco pela aceleração da gravidade, acho, portanto, a massa de 91,74. A força de atrito, ela vai ser proporcional à força normal, né, e também ao coeficiente de atrito. Eu acho essa força, né, e vou decompor a força P na direção horizontal, na direção X. Né? Então, fica P cosseno de 30 menos, né, menos, está apontando para o lado contrário, 0,25 vezes a normal. Detalhe, a força de atrito sempre vai ser contrária ao movimento ou à tendência ao movimento. Como eu estou empurrando o bloco para a direita, a força de atrito necessariamente vai ser para a esquerda. Tá? Ele diz que a massa, aqui, que eu encontrei, né, vezes uma aceleração requerida. Ele diz que precisa saber quanto é que é P para chegar a uma aceleração de 3 metros por segundo. Isso aqui dá 375,22. Faço agora uma análise na direção Y, é igual a zero, né, já que não tem movimento na não tem movimento na direção Y, então tem uma normal apontando para cima, menos P seno de 30, é a componente de P ao longo do eixo Y, e menos 900. Isso é igual a zero, porque ele não movimenta na direção vertical. E aí eu tenho duas equações. A primeira equação, a segunda equação. Quais são as incógnitas? P e N. Né? Entretanto, ele não pede o valor de N. Tá? Eu posso, portanto, por exemplo, resolver aqui para N, tá? Resolver aqui para N e substituir aqui. Né? E aí eu resolvo o problema para P, encontrando
um valor de 676 newtons. Né? Essa é a força P que eu tenho que aplicar ao bloco para que ele tenha uma aceleração de, de 3 metros por segundo ao quadrado. Bom, agora vem um exemplo mais. Eu tenho os dois blocos de 100 e 300 quilos. Os dois blocos mostrados partem do repouso. Não há atrito entre o bloco e a horizontal. E a polia, presume-se que a polia tenha massa desprezível, tá? Então, vou desprezar os efeitos da polia. Tá? Vou dizer que eles são muito baixos e, por isso, eu não vou me preocupar com eles. Determine a aceleração de cada bloco e a tensão na corda. Então, de novo, eu vou escrever o diagrama de corpo livre para cada um dos blocos. Primeiro bloco, o bloco A, que tem 100 quilos. Eu tenho as forças que atuam no bloco A, eu tenho o peso dele, a normal, né? E também tenho a força no cabo, que eu chamei de T1. E isso é igual à massa do bloco A vezes a aceleração do bloco. Uma outra coisa que é importante é o seguinte, ó, o deslocamento do bloco B vai ser a metade do deslocamento do bloco A. Alguém consegue enxergar e explicar o porquê eu estou afirmando isso? Alguém consegue? Ninguém? Porque o deslocamento do bloco B é a metade do deslocamento do bloco A. Do jeito que está mostrado aqui, ó. Exatamente o que na polia? Isso, Daniel. É por conta dos cabos, né? Então, ó, toda vida que eu desloco uma determinada quantidade, se eu deslocar XA, né, esse cabo, ele vai deslocar para cá, né, e ele vai seguir, né, vai deslocar e seguir ao longo de todo o comprimento do cabo. Entretanto, eu tenho aqui uma divisão por 2. Então, tudo aquilo que eu aumentei, né, o cabo para cá, se fosse, não tivesse essa volta, à medida que eu desloco o bloco A para a direita, eu teria o deslocamento do B para baixo, né, a mesma quantidade. Entretanto, né, eu tenho uma volta aqui, ó, ele passa subindo. Né, então, o que vai acontecer aqui? Todo o deslocamento do bloco A vai ser dividido por 2 para que a gente saiba o deslocamento do bloco B. E aí está a nossa equação cinemática, né? O deslocamento do bloco B é a metade do deslocamento do bloco A. Posso derivar ambas as equações e chego numa relação entre as acelerações. A aceleração
do bloco A é igual a metade da aceleração do bloco A. A aceleração do bloco B, aqui, ó, é igual a metade da aceleração do bloco A. Porque, de novo, eu tenho um carro que se divide em dois. Aqui, ó. Esse bloco desloca-se a uma aceleração AA, e essa aceleração é dividida em dois, porque eu tenho dois ramos da nosso carro. Bom, fazendo a análise, né, do bloco A na direção X, eu tenho T1 é igual a massa vezes a aceleração do bloco A. E desculpe. E na direção Y, eu tenho essa equação aqui, ó, já é do bloco B. T2, ó, T2 é a tensão aqui, ó, certo? T1 é a tensão no carro. T2 é a tensão, a força aplicada ao bloco, aqui essa região aqui. WB é igual a massa do bloco vezes a aceleração do bloco. Então, MBG menos T2. Repare no sistema de coordenadas que eu estou utilizando. O Y é positivo para baixo, tá? E o X é positivo para a direita. Tá bom? Substituo aqui o peso, aliás, a massa do bloco B, a aceleração da gravidade, menos T, é igual a 300 quilos vezes AB. Aí resolvo para T2. T2 é igual a esse valor menos esse. Aí eu vou ter um valor para T2. E, por fim, faço a análise da polia, né? Aqui eu tenho dois ramos, né? Então, como de um lado eu tenho T1, do outro lado eu também vou ter T1, já que eu desprezei os efeitos da polia. T1 e T1. E aqui eu tenho T2. Como eu desprezei a massa da polia, eu não tenho aceleração. Eu posso até ter aceleração, mas como a massa é constante, é zero, né? Desprezei a massa, isso aqui vai estar igual a zero. E, portanto, eu tenho que T2 menos 2 vezes T1 é igual a zero. E aí eu tenho as três equações e três incógnitas. No caso, as acelerações dos blocos e T1 e T2. T1, ó, T1, T2, tem essa outra equação aqui e tem também essa equação. Então, tenho quatro equações, quatro incógnitas. Resolvendo o nosso sistema, eu tenho que a aceleração de A é 8,4 metros por segundo ao quadrado, a aceleração de B é metade da aceleração de A, então vai ser 4,2 metros por segundo ao quadrado. T1 é 100 vezes a aceleração de A, que dá 840, e T2 é igual a 2 vezes T1, então eu multiplico esse valor por 2, dá 1.680 Newton. Isso aqui a gente já discutiu, o primeiro exemplo de hoje. Tem agora um pêndulo, tá? Um pêndulo
de 2 metros descreve um arco de círculo em um plano vertical. Se a tensão no cabo é 2,5 vezes o peso do pêndulo para a posição mostrada, encontrar a velocidade e a aceleração do pêndulo nesta posição. Ó, faço o diagrama de corpo livre. Ele diz que a tensão no cabo é 2,5 vezes o peso, né, aqui da nossa partícula M. Então, o peso é mg, a tração no cabo vai ser 2,5 vezes mg. Isso é igual a massa vezes a aceleração normal e massa vezes a aceleração tangencial. Então, composição dessas duas componentes que me dá a aceleração da partícula M, de massa M. Resolvo, né, ambas as equações. Então, o somatório das forças na direção tangencial é igual a massa vezes a aceleração. Ora, qual é a força que atua na direção tangencial? É uma componente do peso, né? Então, esse ângulo aqui é 30 graus, eu vou chamar, vai ser mg seno de 30 graus. É a única força aplicada na partícula ao longo da direção tangencial. Isso é igual a massa vezes a aceleração. Eu consigo cancelar as massas, né? E eu vou ter que a aceleração tangencial é igual a g seno de 30 graus. Né? Substituindo os valores, 9,31 e seno de 30, né? Que é meio, eu vou chegar numa equação que é 4,9 metros por segundo ao quadrado. Essa é a componente da aceleração tangencial. Já na direção normal, eu estabeleço as equações, né, as forças aplicadas, 2,5 mg, né, positivo, que ele está apontando ao longo para o centro de curvatura, né, e ao longo de N, do eixo normal, menos mg cosseno de 30, eu vou decompor essa componente na direção normal, então ela está contrário ao eixo N, né, então vai ser negativo, igual a massa vezes a aceleração normal. Ora, eu posso resolver, simplificar, né? Posso tirar M aqui, aqui e aqui, e achar a aceleração normal como sendo G vezes, abre parênteses, 2,5 menos cosseno de 30 graus. O cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2, né? Então, 2,5 menos raiz de 3 sobre 2, vezes G, que é 9,81, eu acho 16,03 metros por segundo ao quadrado. Então, resolva para a velocidade em termos de aceleração normal. Então, como eu tenho aceleração normal, eu posso encontrar a velocidade que ele está passando por essa posição aqui, né? V ao quadrado dividido por ρ. Ora, quem é V ao quadrado? V ao quadrado é ρ a n raiz, né? E aí fica como 2 vezes 16,03, tiro a raiz, vai ser 5,66. Repare que eu vou poder ter duas raízes, né? Duas soluções, né? Uma em que eu tenho a velocidade ao longo do eixo t, ou contrário, mas ainda na mesma direção do eixo t. Dá 5,66. Então, são soluções possíveis, tá? Um outro exemplo é determinar a velocidade de segurança de uma curva inclinada de estrada de raio 120 metros, com inclinação lateral, cujo ângulo é
18 graus. A velocidade de segurança de uma curva de estrada com inclinação lateral é a velocidade com que um carro pode trafegar sem que nenhuma força de atrito seja exercida em suas rodas. Então, qual seria a velocidade de segurança? Então, vamos lá. Determinar a velocidade nominal de uma curva de entrada de raio 120 metros com inclinação lateral de 18 graus. A velocidade nominal de uma curva de estrada com inclinação lateral é a velocidade com que o carro pode viajar se não houver força de atrito. Ou seja, caso tenha neve, água, então eu não vou ter perigo de derrapar para fora da pista. Né? A própria componente do peso do carro em relação à rampa vai fazer o serviço de deixar esse carro no trajeto, mesmo que naturalmente, né, o carro tende a seguir a linha reta, seguir a tangente, a curva que ele está executando. Então, vamos lá, vou fazer aqui o diagrama, né? Vou pegar somatório das forças na direção X é igual a zero. Então, está em equilíbrio, né? O carro está em equilíbrio, nessa direção ele está em equilíbrio. E eu faço R cosseno de θ, que é a reação, né, a resultante dos 4 pneus, eu escrevo uma resultante e na direção normal ao pavimento. Então, por isso que eu chamo de cosseno de θ, ou seja, as forças na direção Y. W é dado numa direção menos Y, então por isso que o sinal é negativo. E R cosseno de θ é essa componente aqui, que vai dar igual a zero, porque ele segue a trajetória. Né? Então, não há um deslocamento ao longo do eixo Y. Resolvo para R, então vai ser W dividido por cosseno de θ, e a força normal, né, voltada para o raio de curvatura, é igual a massa vezes AM. Né? Então, R seno de θ é a componente normal dessa força aqui, ó, ao longo desse eixo aqui. R seno de θ é igual a WG, ou seja, a massa do carro, vezes a aceleração normal. Ora, eu achei quanto era R na equação anterior e substituo, né, na minha equação. W cosseno de θ vezes o seno de θ. Eu posso cancelar W com W, e aí eu tenho que a tangente de θ é igual a W dividido por G, ou seja, a inércia do sistema, a massa do sistema, vezes a aceleração normal. Né? Então, onde a aceleração normal é dada por uma expressão vista na unidade anterior, né? Componente normal da aceleração. Então, eu tenho que encontrar a velocidade de segurança da curva. Né? Nessa velocidade e até essa velocidade, eu vou poder trafegar sem problemas, que eu não vou precisar ter um atrito nas rodas para manter o carro ao longo da trajetória. Então, fica 9,81 vezes 120, que é o raio de curvatura, vezes a tangente de θ, que é 18 graus. Então, no final, nós temos 70 por 6 km por hora. Essa é a velocidade de segurança.
Então, agora, a gente apresenta a quantidade de movimento angular de uma partícula, por definição, né? A quantidade de movimento angular em relação a essa origem aqui, que é um vetor, certo? Um vetor, ó, é conhecido como, definido como a derivada, aliás, posição vetorial mv, né? É a quantidade de movimento angular das partículas em torno da origem. H0 é perpendicular ao plano que contém R, né? Contém vetor posição, e contém o vetor momento linear. Se eu estiver interessado apenas em a intensidade, o produto vetorial vai ser R, a intensidade do vetor R, NV, a intensidade desse vetor aqui, vezes o ângulo entre esses dois caras, entre esses dois vetores, né? Entre esse e esse. V seno de φ. Ora, eu posso também, dado esse formato que a gente tem na equação, eu posso reescrever o produto vetorial como sendo o primeiro vetor e aqui o segundo vetor. Estou fazendo o produto vetorial entre eles, fica x vezes mvy menos y mvx. E aí faz para cada componente y, jk. Tá? Outra forma de encarar isso é percebendo que V seno de φ, né, nos dá a componente transversal da velocidade. Componente transversal da velocidade. Qual é a componente transversal da velocidade? É o Vθ. Eu estou pegando esse cara aqui, ó, e multiplicando pelo seno de φ, ou seja, essa componente aqui. Tá? Que é nada mais nada menos do que massa vezes a componente Vθ, que é R θ ponto. E aí eu substituo aqui, né, o Vθ por R θ ponto, eu já tinha um R, fica R ao quadrado, e θ ponto é a velocidade angular, né, a velocidade com que esse ângulo aqui varia com o tempo. Tá? Por semelhança, eu consigo também reescrever o momento angular como sendo o momento de inércia vezes a velocidade angular, né, de uma partícula. Né, momento angular de uma momento de inércia de uma partícula em torno do eixo O é nada mais nada menos do que a distância ao quadrado vezes a massa, né, que está nessa partícula. Basta você olhar qualquer tabela de propriedade de inércia que você vai chegar a essa conclusão. Bom, se eu derivo, né, HO, H0, em relação ao tempo, eu vou ter esse primeiro termo, né, que é nada mais, nada menos do que a própria velocidade V, né, o R, e aqui eu tenho uma derivada de V, vai ser o V ponto. Então, veja bem, como essa parcela aqui é um produto vetorial entre dois vetores que tem, né, que são os mesmo, né, tem a mesma orientação, mesmo sentido, o que muda é que eles têm uma constante multiplicando esse primeiro vetor V, que é, no caso, a
inércia do nosso partícula. Então, esse valor aqui vai ser zero, e eu tenho R vetorial MA, né? Onde A é um vetor aceleração. Ora, mas quem é massa vezes aceleração? Massa vezes aceleração é a própria somatório das forças, né? Então, o somatório das forças é igual a um somatório, né, R vetorial F, somatório de F, vai ser igual ao somatório dos momentos aplicados à partícula em relação a um determinada referência. Decorre da segunda lei de Newton que a soma dos momentos em relação a O das forças que agem sobre a partícula é igual à taxa de variação da quantidade de movimento angular da partícula em torno da origem. Então, considerando as partículas em R e θ, coordenadas polares, nós temos que o somatório de forças na direção R é igual a massa vezes aceleração na direção R. Ora, mas essa componente pode ser escrita como R ao quadrado, R dois pontos, menos R θ ponto. Então, essa é a aceleração a R. A aceleração a θ, que é a perpendicular a R, é dada por massa vezes R θ dois pontos, mais 2R ponto θ ponto. Essa componente aqui, ó, é a componente de Coriolis. Então, ela surge do fato de a partícula estar girando em torno da origem, né? E também esse comprimento aqui está variando ao longo do tempo. Então, é tanto que ela tem uma derivada aqui, Bom, esse resultado também pode ser derivado da conservação da quantidade de movimento angular, né? Então, eu tenho H0 é igual a M ao quadrado, θ ponto. Ó, esse aqui é o H0, né? A gente chega a essa conclusão. Então, eu tenho essa quantidade de movimento angular. Se eu derivar com relação ao tempo, esse termo aqui, né, mr ao quadrado, θ ponto, que é esse termo, é igual a R, somatório das forças transversais, F θ. Então, veja que aqui eu tenho um R ao quadrado, R, do outro lado eu tenho um R também, então eu posso cancelar esses termos em R, fica R θ dois pontos, mais 2R ponto θ ponto. Bom, aí eu tenho a conservação da quantidade de movimento angular. Bom, eu vou parar por aqui, tá certo? E aí a gente volta na próxima aula. Temos aqui algumas coisas importantes e eu vou precisar da próxima aula para explicar melhor isso. Certo? Então, nós vimos até quantidade de movimento angular de uma partícula na aula de hoje. Na próxima aula, a gente finaliza aqui o nosso capítulo 12, tá bom? Então, bye bye, gente.